Abre sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 31. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 31. Vejamos aí o que essa palavra traz para nós hoje. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Disse ele: Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Ele, porém, replicou: Pedro, eu te digo, o galo não cantará hoje sem que por 3 vezes tenhas negado conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Talvez vocês casados que agora assistem a esta pregação podem estar se perguntando: mas o que essa palavra tem a ver com casamento, com vida a dois, com relacionamento conjugal? Eu digo para vocês que tem tudo a ver. E nós vamos ver isso aqui agora, refletindo esse trecho de São Lucas. Jesus aqui está a poucas horas de entrar no caminho da crucifixão. Daqui a pouquinho, Jesus é preso, flagelado, pregado na cruz e morto. E ali ele está em mais um momento com os seus apóstolos. Judas, nesse momento, já tinha saído para entregar Jesus. Satanás já tinha colocado no coração de Judas esse desejo da traição, essa traição de Jesus. E havia já, com certeza, um momento de uma tensão interior. Devia estar esquisito já o ambiente. Ok. Então, Jesus chega, se vira, se volta para Pedro e diz: Simão, Satanás foi até o Pai pedir permissão para joerar você. Joerar significa peneirar. Olha só, Simão, Satanás foi até o Pai pedir autorização para peneirar você. Mas eu orei por ti, eu rezei por você, eu intercedi por você junto ao Pai para que você não se desfalecesse. E aqui nós já começamos a perceber algumas coisas interessantes e importantes aqui. Anteriormente, no chamado primado de Pedro, Jesus confirma Pedro como o chefe da igreja. Tu és Pedro, ou seja, de Simão ele passou a ser chamado Pedro, Kéfas, pedra, fundamento. Então Jesus se volta para Pedro anteriormente e diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Eu te entrego as chaves do rei. Então Pedro foi o nosso primeiro papa. E então Pedro, Simão, passou a ser chamado Pedro. Mas interessante
que aqui Jesus volta a chamar Pedro de Simão. Olha que interessante. Simão, Simão, Satanás pediu para ajoelhar você. Eu roguei a Deus para que você não se desfalecesse. E aí Jesus continua, né? Então, lá no 31, quando, porém, te converteres, olha só, quando você se converter, Simão, fortalece os seus irmãos, confirma os seus irmãos na fé, seja sustento para os seus irmãos. E aqui há algo interessante, que Jesus ele não se voltou para todos no que diz respeito a orar por todos. Ele falou, eu orei por você, foi no singular. Mas se nós observarmos a palavra aqui, ele diz, Satanás pediu para vos peneirar. O diabo já estava rondando aqueles apóstolos, observando as fraquezas de cada um e colocando eles já na peneira. Satanás pediu ao Pai para vos peneirar. E aí, o inimigo, ou seja, Jesus estava dizendo o que ali? Olha, o inimigo ele foi percebendo as fraquezas que vocês têm, as dificuldades que vocês têm, e aí é como se o inimigo ficasse anotando, olha, aquele ali não é de confiança, esse outro aqui é inconstante nisso, o outro, esse aqui tem muita inveja no coração, aquele outro ali tem muito ressentimento, aquele outro é muito impulsivo. É como que o inimigo fosse mapeando as fraquezas, os pecados que cada um cometia mais, foi percebendo. E aí quando ele viu a realidade de cada um, ele foi pedir a Deus permissão, como aconteceu lá no Antigo Testamento, no livro de Jó, né? Se vocês não conhecem a história de Jó, é uma boa leitura bíblica para se fazer, um bom aprofundamento bíblico para se fazer, é ler a história de Jó. O inimigo também foi diante de Deus, pedir permissão a Deus para joelhar Jó, para tentar Jó, para tirar tudo de Jó, e Deus autorizou. Mas Deus autorizou dentro dos limites que Deus Pai estabeleceu. Então, o primeiro ponto para nós aqui, o demônio, ele só age nas nossas vidas com a autorização de Deus. E pode parecer estranho, mas por que Deus faz isso? Eu respondo e explico. Talvez, por que já lá no paraíso, Deus permitiu que o diabo entrasse no paraíso? Porque o Éden, a casa de Deus, jardim, lugar de intimidade, lugar de presença, vamos assim dizer, máxima de Deus. E Deus permitiu que o diabo entrasse lá e ainda fizesse toda aquela confusão que fez com Adão e Eva. Fez o pecado entrar lá no jardim do Éden. Gente, Deus, Ele está nos ensinando o quê? Quando Ele permite o mal de entrar na família, de perturbar um casamento, de perturbar a vida de um filho, de uma filha. Deus nos dá aí uma oportunidade da gente lutar por aquilo que a gente ama. Da gente olhar para Ele e dizer, Senhor Deus, eu prefiro o Senhor. Porque Deus, Ele também, apesar que Ele não precisa do nosso amor, mas Deus, Ele quer ser amado. Deus quer nos ver lutando, nos esforçando por aquele que a gente ama, por aquilo que a gente ama, que é Ele. Então, mas que Deus maldoso. Não. A gente só ama aquilo pelo qual a gente se esforça. Se a gente tem alguma coisa, ou tem alguém pelo qual a gente não lutou, ou não luta, não se sacrifica, esse amor, acredito que ele seja da boca para fora. Mas a gente só ama aquilo que a gente, pelo que a gente luta.
E Deus quer que a gente lute, se esforce para amá-lo, porque Ele nos ama com amor eterno. Então, quando o inimigo nos tenta, com a permissão de Deus, de forma delimitada, não do jeito que o inimigo quer, acha que vai fazer, é pela autorização de Deus que ele nos tenta, o Senhor dá a nós a oportunidade de provar o nosso amor a Deus, optando pelo Senhor. E aqui então, voltando aqui, a gente então vê que Satanás queria derrubar Pedro e os apóstolos também. E a palavra joerá, porque Jesus, se você observar bem, Jesus ele tinha o hábito de realizar os ensinamentos para o povo usando as realidades da época. Jesus ele era muito atento aos costumes da época, às culturas da época, e pegava aquelas situações práticas e trazia para o seu ensinamento, para o ensinamento que ele dava às pessoas, ao povo, aos apóstolos em particular. E Jesus fala, o inimigo queria joerar você, peneirar você, porque na época dos plantios, lá no tempo de Jesus, o trigo, havia todo vamos dizer, um ritual para que se limpasse a semente do trigo e no final se tivesse somente o trigo para poder comercializar, para poder usar como consumo próprio. E um dos processos consistia nisso, fazer o peneiramento. Então, aquelas mulheres e aqueles homens que trabalhavam no campo, eles pegavam aquelas quantidades de feixes de trigo e batiam com toda a força na peneira para poder separar a palha, a sujeira da semente. Havia também o costume de eles juntarem na eira um espaço limpo, colocar uma grande quantidade de trigo ali e pegarem uma tábua com pedras embaixo, amarravam aquela tábua num animal, geralmente um cavalo, era mais comum isso, um cavalo, e um menino ficava ali em cima, guiando o cavalo, e essa tábua ia amassando, triturando toda a planta do trigo, e depois eles vinham com aqueles pedaços de pau, com outro pedaço de pau amarrado na ponta da corda, e malhando e batendo ali no trigo, com o objetivo de separar o trigo da palha, do cisco. Depois tinha a etapa da peneira, que eles jogavam para o alto, e para que o vento levasse o cisco, as palhas, e ficasse somente o trigo. Você percebe então que era, vamos assim dizer, né, para o trigo, vamos dar uma situação, uma analogia aqui. Se o trigo fosse um ser humano, que sofrimento, que dor. Levar tanta bordoada, ser ralado, joga por cima, ser batido violentamente na peneira. Imagina aquela tábua de pedra passando por cima do trigo. Imagina se o trigo fosse uma pessoa. Como que ela chegaria no final? Totalmente esfacelada. Claro que a técnica visava o quê? Purificar, tirar o sujo, tirar tudo aquilo que não prestava para ficar somente o trigo. Mas não era essa a intenção do inimigo. Enquanto lá no processo de limpeza do trigo visava sim purificar o trigo, o inimigo queria joelhar no sentido de tirar o que é bom, separar do trigo que era Jesus. Eles queriam separar, ele queria separar os apóstolos, principalmente Pedro, que era o chefe, do trigo que era Jesus. Ele estava querendo que ficasse a palha, a sujeira, o cisco na vida dos apóstolos, e o bom verdadeiro, que era o trigo, ele queria, que era Jesus, que era Deus, ele queria tirar da vida dos apóstolos. E aí, aqui, quando Jesus fala Simão, Simão e não fala Pedro, Jesus já sabia no coração dele que Pedro ia ser joelhado, que Pedro ia ser peneirado. Por isso que Jesus fala com
um semblante triste. Simão, Simão, que Jesus já sabia que Pedro seria joelhado, mas Jesus rezou por ele. E um primeiro ponto aqui também interessante, um outro ponto interessante. Jesus não pediu a Deus para livrar Pedro do joreamento, do peneiramento do diabo. A palavra diz que Jesus intercedeu por Pedro. Jesus não disse, Pai, livra Pedro desse joreamento, livra Pedro desse peneiramento. Não, Jesus rogou ao Pai, Jesus intercedeu por Pai, diante do Pai, né? Por Pedro e pelos outros apóstolos, pedindo ao Pai que cuidasse, que desse força a Pedro e para que ele desse força aos outros também. Porque se você perceber logo em seguida aqui, não só Pedro foi joelhado, foi peneirado, voltou ao fundo do poço. Que Pedro, depois que Jesus morreu e Jesus ressuscitou, ainda sem ter muito contato com eles, depois que Jesus ressuscitou, tiveram algumas aparições para eles, Pedro falou, eu vou voltar a pescar, vou voltar para a minha vida antiga. Pedro chegou de novo lá como se ele estivesse na estaca zero, frustrado, decepcionado, desanimado. E Jesus pediu ao Pai, Pai, cuida para que a fé de Pedro não se desfaleça. E os apóstolos também foram peneirados, porque muitos fugiram, muitos correram com medo, muitos ficaram desanimados também, frustrados, sem esperança, porque Jesus morreu na cruz. E aí Jesus lá na frente, né, na palavra, ele volta a chamar Simão de Pedro. Olha só no versículo 34. Olha, no 34 diz assim, Pedro, eu te digo. Aqui Jesus está reafirmando o primado de Pedro. Pedro, aqui ele não chama ele mais de Simão, chama ele de Pedro. Ele está chamando a atenção dele. Você é pedra. Eu te constituí chefe da igreja, chefe deste povo. Você que vai ter a missão de conduzir esses apóstolos rumo ao crescimento da minha igreja. E aqui Jesus chama ele de novo de Pedro, para lembrar ele da missão que ele tinha. Primeiro Simão, o que seria joelhado, o homem frágil. Depois Jesus chama a atenção dele de novo. Você é Pedro, não se esqueça disso. Vamos seguindo. Então, nós vemos aqui que Pedro, quando Jesus diz que quando ele se converter, para ele confirmar os irmãos dele na fé. Mas espera aí, Pedro já não era convertido? Pedro já tinham se passado 3 anos que eles estavam ali juntos, Jesus dando formação para eles, Jesus caminhando com eles. Quantos milagres Pedro não viu Jesus fazer? Pedro andou sobre as águas. Pedro viu Jesus ressuscitando morto. Pedro viu Jesus curando cego, curando doentes de doenças incuráveis. Quanta coisa Pedro não viveu com Jesus já na altura do campeonato ali. E Jesus fala, Pedro, quando você se converter. A gente poderia colocar aqui no lugar de converter outras expressões para a gente entender melhor. Pedro, quando você se recuperar. Pedro, quando você se levantar novamente. Pedro, quando você entender o que é o meu reino. Quando você for curado, Pedro, interiormente, confirma seus irmãos. Porque Pedro ainda estava naquela ideia de que Jesus era o Messias político, que viria resgatar, salvar o povo de Israel pela guerra, pela espada. Tanto que lá no Monte das Oliveiras, quando eles prenderam Jesus, Pedro sacou a espada, cortou a orelha do servo lá. E Jesus falou, que isso, Pedro? Não tem nada disso. Você está entendendo tudo errado. Porque na cabeça dele, Jesus sofrer, tudo bem. O Filho do Homem vai sofrer, tal, vai ser ótimo. Mas quando Jesus disse que ia morrer, aí ele já... Opa, você não vai sofrer de jeito nenhum. Que morreu o quê? Não, aí ele já se perturbou.
Beleza. E aqui então a gente percebe o quê? Que quando Jesus disse para Pedro, Pedro, quando você se converter, quando você estiver pronto, confirma seus irmãos. Olha o que ele diz lá no versículo 33. Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Gente, Pedro não tinha entendido nada ali ainda. Imaginem vocês. Deus vem e fala ao coração de Pedro. Pedro, você está correndo um sério risco. Porque você ainda não está firme na fé. Você ainda não está pronto para a sua missão. Satanás sabe das suas dificuldades e ele está pedindo autorização ao meu Pai para joelhar você, para peneirar você, Pedro. Jesus faz uma revelação seríssima, vamos assim dizer, né, bombástica para Pedro. Parece que Pedro não escutou nada que Jesus falou, parece que Pedro estava anestesiado ali naquele lugar. Jesus falando com ele, parecia que não era com ele que Jesus estava falando. Ele não deu importância. E aí Jesus diz para ele, olha, quando você estiver pronto, quando você estiver em condições de liderar a minha igreja, quando você estiver em condições de seguir em frente, confirma seus irmãos também. Ele falou, não, eu estou pronto. Eu já estou pronto, Senhor. Era aí que Jesus queria que Pedro se convertesse também, no reconhecimento das suas fraquezas, das suas limitações, da sua humanidade. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, acorda, você não é super-homem, você não é Deus. Você é um ser humano cheio de pecado, de dificuldade, de limitações. Você tem inclinações ao pecado, você tem fraquezas, Pedro. Você tem misérias dentro de você. Pedro não estava ligado nisso. Pedro se achava já o cara. Eu não preciso de Deus. Eu me viro sozinho. Eu ganho meu dinheiro pelo meu trabalho, pelo meu talento, pela faculdade que eu fiz, pelo curso técnico que eu fiz. Eu não preciso de Deus para nada. Eu não preciso de Deus para fazer filho. Eu faço tudo sozinho, eu dou conta de fazer as coisas. Para que rezar? Para que ler Bíblia? Para que ir à missa? Para que buscar confissão? Que nada. Não preciso disso não. Pode ser que a gente muitas vezes nem verbalize isso. Mas a nossa mente às vezes funciona assim. Para que rezar? Para que isso? Para aquilo? E aí Jesus chamou a atenção dele. Olha, você está dizendo que você está pronto? Você ainda não parece que você não ouviu o que eu acabei de falar para você? Ô, gente, olha só. Meu irmão, minha irmã, imagine você, Jesus chega e faz uma revelação dessa para a gente. Qual que deveria ter sido a atitude de Pedro ali? Ali mesmo diante de Jesus, ele deveria ter se prostrado aos pés de Jesus e ter clamado ao Senhor, Jesus, me ajuda então. Se o Senhor está me trazendo essa revelação de que o inimigo ele está me vigiando, ele está me rondando, ele quer me peneirar, Jesus, me ajuda, me mostra como que eu devo caminhar a partir de agora, qual o cuidado que eu devo ter. Gente, eu imagino, era hora de ele ter sentado ali, começado a fazer uma reflexão da vida dele. Ele não teve essa percepção. Ele continuou ali, orgulhoso, arrogante, autossuficiente, senhor de si. Não, Senhor, eu estou pronto. E Jesus fala para ele, olha, hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você vai dizer que ele me conhece, que nunca me viu. E foi o que aconteceu. E vocês todos também vão tudo correr, vão tudo fugir. Eu vou ficar sozinho na cruz. Está aqui. Gente, o que é importante aqui? Quando a gente se acha pronto, quando a gente se acha autossuficiente,
quando a gente acha que a gente pode resolver tudo por nossas próprias forças, que a gente não precisa do outro, que eu não preciso da outra, nós estamos facilitando muito o serviço do diabo na nossa vida, as intenções dele de nos destruir e de nos joelhar. A gente colabora muito com o diabo de entrar na nossa família, de entrar no nosso casamento, de entrar na vida dos nossos filhos, entrar no sentido assim, não entrar no sentido de possessão, não. Entrar assim, de perturbar, de tentar, de sugerir coisas erradas aos nossos ouvidos. Quando a gente se acha o dono da situação, quando a gente pensa ou verbaliza que a gente não precisa de Deus, não precisa de nada, não precisa de ninguém para resolver os nossos problemas, para nos reerguer, para nos livrar de tal pecado, de tal situação, nós estamos facilitando a ação do mal na nossa vida. Foi o que aconteceu com Pedro. O orgulho dele, o não reconhecimento da sua humanidade, das suas misérias, facilitou esse jogamento que ele viveu lá na frente. Bem, Gilson, até agora você falou da palavra. E nós, casados, onde é que a gente entra aí? Casais que me assistem agora. Eu não conheço a vida de vocês. Não sei seu nome, marido, não sei seu nome, esposa. Nem sei o seu endereço, a cidade onde você vive, o que vocês fazem. Não tenho a mínima ideia de como está o casamento de vocês, o relacionamento de vocês, a intimidade de vocês. Não faço ideia de como tem sido o relacionamento de vocês com os filhos, a maneira como vocês têm criado os filhos de vocês. Não sei nada de vocês. Mas uma coisa, a respeito de vocês, eu sei e digo com toda a propriedade com base na palavra de Deus. Não na minha cabeça, com base na palavra de Deus. Satanás tem pedido incessantemente a Deus para joelhar vocês, casais. Por quê? Ele tem como alvo principal, por que ele tem sede de destruir casamentos, destruir famílias? Olha aqui antes do versículo 31, o que Jesus promete para os apóstolos. Olha só, você vai entender. Jesus disse assim, no versículo 28, se você voltar aqui para cima, Jesus diz assim no versículo 28, olha: vós sois os que permanecestes constantemente comigo em minhas tentações. Também eu disponho para vós o reino, como o meu Pai o dispôs para mim, a fim de que comais e bebais a minha mesa em meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Marido, esposa, Satanás ouviu isso aqui. Ele viu até onde a missão dos apóstolos, até onde aqueles homens iriam. Isso deixou ele preocupado. Ele pensou, meu reino infernal está em risco. Olha o que Jesus está prometendo para esses homens. Eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que derrubar esses caras. Eu tenho que fazer esses homens caírem em pecado. Eu tenho que bagunçar a vida desse povo para que eles desistam de Jesus, desistam dessa coisa de missão, desistam da escolha de serem apóstolos, dessa igreja aí que Jesus está fundando. Eu tenho que agir, porque, meu Deus, a coisa vai ficar feia para o meu reino. Diante do que está sendo prometido aqui. E da mesma forma, uma vez que o casamento, o sacramento do matrimônio, e claro, desse sacramento, desse casamento vem os filhos, aí se transforma em uma família, é claro que por ser um projeto de Deus, há um propósito de Deus
para esse casamento, para essa união de vocês dois. Vocês dois não se uniram apenas para ficarem juntinhos, dormindo na mesma cama, dando beijinho, tendo filhos, trabalhando, indo para o sítio, fazendo churrasco, viajando. E tudo isso é maravilhoso. Tudo isso também compõe a vida de família. Que bênção, né? Não entendo, eu não estou dizendo que vocês estão errando em fazer isso, não. Mas há um propósito muito maior, muito mais nobre dessa união de vocês, desse sacramento que vocês contraíram, que é o sacramento do matrimônio. E uma vez que o casamento, uma vez que a família é invenção de Deus, é desejo de Deus, e há um propósito para que vocês se unam, para que vocês constituam uma família nesse mundo, que é transformar o mundo, que é testemunhar o amor de Deus para o mundo, que é ajudar aqueles outros casais que estão em crise, que já não acreditam mais no casamento. Para vocês, uma vez que é propósito de Deus que o casamento de vocês testemunhe para o mundo que essa é a verdadeira, que esse é o verdadeiro modelo de família instituído por Deus, que Deus não mudou nada, Deus não revogou nada do seu modelo de família. O mundo precisa que vocês dois, que a sua família testemunhem para o mundo que vocês se amam, que vocês acreditam que esse é o modelo de família, que esse é o modelo que faz sentido, porque quantos modelos alternativos estão sendo propostos aí no mundo? E se esse povo está crescendo, se esses modelos de família alternativos estão crescendo, é porque nós, modelo de família criado por Deus, estabelecido por Deus, desejado por Deus, estamos calados, estamos permitindo ser ajoelhados, peneirados pelo mal, e acabamos fraquejando, acabamos desanimando, não querendo mais continuar. É porque nós não estamos testemunhando essa força que é o sacramento do matrimônio. Se nós testemunharmos a força que é a família, a força que um sacramento do matrimônio tem para o mundo, esses modelos mentirosos que estão sendo construídos aí fora vão perdendo a sua força. Então, retomando o nosso raciocínio, o diabo, ele tem tentado jogar vocês, como eu falei agora há pouco. Eu não sei nada da vida de vocês, mas uma coisa eu sei. O diabo tem rondado a casa de vocês para tentar destruir o seu casamento, para tentar perturbar os seus filhos, para tentar sugerir coisas, para sugerir uma vida de pecado dentro da sua família, uma vida de consumismo, uma vida de pensar somente nas coisas terrenas. Ele vai sutilmente propondo coisas, porque ele não pode nos obrigar a nada. Eu preciso deixar isso muito claro aqui para nós. O inimigo de Deus, o inimigo nosso, ele não tem poder de nos obrigar a fazer nada. Ele pode propor, seduzir. Ele pode sugerir, mas ele não tem força de nos obrigar a fazer nada. Ele não tem essa autorização de Deus, nem de entrar em nosso pensamento. O inimigo entrou na minha, ele não entra, ele sugere, ele não tem a capacidade de saber o que você está pensando. Ele pode descobrir o que você está pensando pelo seu comportamento, pelas suas falas, mas ele não entra no seu pensamento e se lê o seu pensamento. Ele não tem esse poder. E aí, então, quando a gente vê casais preocupados somente, eu não estou dizendo que está errado, entenda a minha fala. Quando a gente vê casais preocupados somente em ganhar dinheiro, buscar bem-estar financeiro, ter casa própria, ter carro do ano, ter a chácara dos sonhos, fazer aquela viagem dos sonhos, comprar as melhores marcas de roupa, melhores marcas de sapato, decorar a casa com os móveis mais caros, tudo bem. Não tem nada de errado, de pecado aí. Mas quando a gente vê casais preocupados só com o mundo aqui terreno, aí já gera uma preocupação. Porque se eu fico fixo, se eu fico preocupado em construir apenas edifícios materiais,
patrimônios materiais e físicos e não invisto na construção de um patrimônio espiritual, se eu não invisto na minha fé, na fé do meu marido, na fé da minha esposa, na fé dos meus filhos, se a minha casa não tem um espaço para Deus, não se tem um tempo para Deus, não se tem um tempo para a leitura da palavra, se na minha vida, se na minha casa, se no meu lar não se dá valor para a missa, não se busca uma confissão periódica, se não tem espiritualidade dentro do meu casamento, se não tem espiritualidade na vida dos meus filhos, é uma situação preocupante. Por quê? Porque nós precisamos nos lembrar que depois desse mundo aqui, que passa, vem a vida eterna. E nós temos que viver sim nesse mundo, Deus nos abençoa sim, em viver bem, em ter um bom emprego, em ter uma boa casa, em ter uma situação financeira estável, em ter filhos saudáveis. Sim, isso tudo é bênção de Deus, é graça, é vontade de Deus. Mas se eu me esqueço que tudo que eu faço aqui tem como meta última o céu para mim, para o meu cônjuge, para os meus filhos, aí a coisa está desviada. E aí isso é um prato feito para o inimigo chegar e querer nos peneirar, nos joerar, como fez com Pedro aqui. E meu irmão, minha irmã, Jesus está lá na glória, junto com o Pai. Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. E Jesus continua lá, rogando por nós ao Pai, para que a nossa fé não se desfaleça, para que a gente não desanime. E hoje, em muitos casamentos, por não estarem, pelos cônjuges não estarem firmados numa vida de fé, por maridos não quererem saber de oração, não quererem saber de igreja, só pensa no futebol, ganhar dinheiro, no trabalho, só pensa no trabalho, só pensa em diversão. Pelo fato de muitas mulheres estarem preocupados mais com a aparência física, eu preciso estar bem para o meu marido, eu preciso estar bonito para o meu marido, porque senão ele vai me deixar, ele vai me trocar por outro, ele vai me abandonar e vai pegar outra mulher. Então é salão, é botox, é roupas caras. Também não estou condenando você, esposa, de maneira nenhuma. Não. Estou apenas chamando a atenção. Casamentos em que se só pensa aqui, no mundo aqui, e que não tem um investimento na vida espiritual, têm sido joelhados e têm sucumbido. Muitos casamentos têm acabado, estão em sérias crises, tem adultério, tem pecado grave, tem violência, também por não haver vida de fé, por não haver vida espiritual nesses relacionamentos. Por que eu enfatizei a expressão também? Porque é claro que a gente não pode colocar culpa só na falta de oração para um término, para um rompimento, para uma crise no casamento. Claro que a oração em primeiro lugar. Se um casal me perguntar o que a gente deve fazer para viver bem o nosso casamento, a primeira coisa que eu vou dizer: rezem, tenham vida de oração, pensem em Deus, coloquem Jesus no casamento de vocês. Mas por que eu estou fixando, batendo aqui na expressão também? Porque existem também o nosso temperamento, existem também as dificuldades de cada um, as diferenças de cada um, as fraquezas de um, as limitações do outro, os defeitos de um, o jeitão do outro. Claro que existem outros, existe
outro contexto, existem outras realidades que também se somam e ajudam a comprometer muitas vezes o relacionamento. Mas, mesmo o casal sendo lindinho um com o outro, se entendendo, relevando o jeito do outro, as diferenças do outro, a vida de oração é como aquele cimento que vai solidificando um tijolo no outro. Ok, eu sei lidar com meu marido, eu sei lidar com minha esposa, a gente aprendeu a ter paciência um com o outro, eu tenho conhecido mais meu marido, eu tenho conhecido mais a minha esposa, a gente está aprendendo a perceber a hora que aquela conversa não deve continuar para não entrar em conflito, ótimo. Mas precisa, para que isso prospere, para que o casal cresça, para que o casal seja forte diante das tentações espirituais que invadem a nossa casa e a gente não percebe, porque está tão vidrado no mundo, nas coisas do mundo. A gente precisa o casamento precisa ter esse cimento, a família precisa ter esse cimento, que é a vida de oração, a vida com Deus, a vida dos sacramentos da nossa igreja, a busca da Eucaristia nas missas, a busca da confissão junto a um sacerdote, a leitura da Bíblia, a reza do terço, a busca de uma devoção a um santo da sua preferência. Isso tudo é o cimento que vai dando sentido e fortalecendo esse autoconhecimento, tanto por parte do cônjuge quanto por parte do outro cônjuge, de um cônjuge e depois por parte do outro, para que esse casamento ande. Porque nós precisamos entender, gente, que há um mundo espiritual à nossa volta. Acho que Pedro ainda, aqui na palavra, ele não tinha entendido isso. Tanto que ele nem deu importância com a fala de Jesus. Ele continuou sustentando que ele era o super-homem, que ele dava conta por si mesmo. Ele achava que ele sozinho dava conta. E muitas vezes casamentos vão por água abaixo porque um diz, não, a gente dá conta sozinho. Uma esposa chega e diz para o marido, bem, vamos fazer uma terapia, vamos pedir ajuda a um profissional. E ele esbraveja, ou ela esbraveja, para que isso? Palhaçada, frescura, isso não vai resolver nada. A gente consegue se virar sozinho. Ou então, um chega para o outro, vamos pedir ajuda a um padre, vamos pedir a pessoas que a gente conhece, da nossa confiança, para rezarem por nós. E muitas vezes os casais não aceitam, porque eles acham que, ou um deles acha, ou os dois se acham os caras, ou só ele se acha, ou só ela se acha. E aí a coisa vai por água abaixo, como Pedro aqui. Então nós precisamos tomar consciência que muitas vezes a gente precisa pedir ajuda, seja espiritual, seja profissional. Porque o que derrubou Pedro aqui, nesse momento, e ele só não foi definitivamente ao chão para não se levantar mais, porque Jesus rezou por ele, intercedeu por ele a Deus, foi essa arrogância, essa autossuficiência, esse não reconhecimento de que ele precisava de Deus, ele precisava da ajuda de Deus ali naquele momento. Que ele estava fraco, ele estava enfraquecido ainda. Então, muitas vezes os casais vivem assim. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho um bom emprego estável, se eu sou famoso, se eu sou conhecido, se eu sou conhecida, se eu sou bonito, se eu sou bonita, qualquer coisa que acontecer, a gente se vira, a gente se ajeita aqui. E com os filhos também. Não, a gente paga um bom psiquiatra, a gente leva ao médico. Nós, casados, nós precisamos tomar consciência que existe uma coisa ao nosso derredor chamado mundo espiritual. Há uma guerra espiritual sendo travada ao nosso derredor 24 horas sem a gente perceber. E os anjos combatem a nosso favor. Jesus combate a nosso favor e nos protege. Um Pai Nosso com fé que eu rezo, você pode estar espantando demônios da sua casa. Uma Ave Maria com fé que eu rezar junto com minha esposa ou com meus filhos, eu posso estar vivendo ali, experimentando um livramento de Deus na minha vida, um livramento de algo terrível que poderia me acontecer, mas que pela graça de Deus a gente foi assim, isentado, né? Fomos livrados daquilo. Então, gente, pode ser que Jesus se volte para nós agora
e nos chame de Simão, que aqui significa você ainda está enfraquecido, você está debilitado espiritualmente, sua fé está muito fraca, a sua vida de oração está muito fraca. Talvez o Senhor se volte para nós e nos chame Simão, Simão. Talvez ele se volte para você, marido, para você, esposa, e diga Simão, Simão. Ou seja, casais fracos na oração, casais que estão rezando pouco, casais que estão dando mais valor a esse mundo do que as coisas do céu, as coisas do alto. Eu tenho rogado por vocês. O diabo tem rondado a sua casa, o diabo tem rondado o seu casamento. O diabo, ele mapeou, ele sabe das suas fraquezas, marido. Ele sabe das suas fraquezas, esposas. Ele sabe onde que vocês dois caem com facilidade. E ele vai ficar sugerindo, ele vai ficar colocando, proporcionando situações para que vocês caem. Então, para nós, fica o que essa palavra nos chama a atenção. Nós precisamos fazer uma reflexão da nossa vida. E se Jesus hoje vem dizer para nós que o inimigo tem tentado nos peneirar, que o inimigo tem tentado 24 horas peneirar os nossos filhos, nós não podemos, que Deus nos livre de agirmos como Pedro agiu. Parecia que nem era com ele. Deixa quieto, eu estou pronto, eu resolvo a situação. Joga para mim que eu mato no peito e sai jogando. Que Deus nos livre de pensar assim, de agir assim, achando que é uma coisa boba que está sendo falada aqui. É hora de nós, a minha esposa Andréia, nós somos casados há 22 anos, nós temos 4 filhos para dar conta deles para Deus. Nós dois temos que dar conta um do outro para Deus. É hora de nós e vocês dois também sentarmos e avaliarmos onde está faltando conversão na nossa vida, onde ainda não tem conversão na nossa vida. É hora de fazer o que Pedro não fez, de nos prostrarmos diante do Senhor e pedir perdão por essa vida que a gente tem levado, a uma vida que Deus nada, que Bíblia nada, que missa nada, que igreja, que padre, que rezateza em família. O negócio é Netflix, o negócio é churrasco, o negócio é praia, o negócio é tomar uma gelada, o negócio é viajar, o negócio é casa nova, é ir pro sítio, é pescar, é ir pro salão, é mudar o penteado, é ir pro shopping. Que parte, que vida espiritual. É hora da gente parar e pensar, meu Deus, onde nós dois, chama o seu marido, chama a sua esposa, bem, vamos refletir isso que está sendo falado aqui. Onde a gente está pecando? Onde a gente está, onde não tem conversão na nossa vida? Onde a gente pode estar dando brecha para o diabo entrar aqui em casa? Vamos avaliar junto com os nossos filhos, vamos fazer uma mesa redonda. Porque se eu tomo consciência hoje, se eu recebo essa informação hoje, que Satanás tem buscado gerar a nós, nosso casamento e nossos filhos, é muito grave. Nós precisamos entender a gravidade dessa fala e vamos fazer uma reflexão, vamos silenciar e deixar um pouco o celular, deixar um pouco televisão, deixar um pouco carro novo, deixar um pouco agitação, muita festa. Vamos parar, vamos pensar, vamos rever o que está acontecendo aqui, onde precisa ter conversão na nossa vida. E ultimamente, eu e a Andréia, nós temos vivido isso pela nossa comunidade, né? Nós somos missionários de uma comunidade, a comunidade Água Viva, aqui de Vila Velha, Espírito Santo, e a comunidade está vivendo esse tempo da gente voltar-se para dentro de cada um, de si, e fazermos uma reflexão, onde há pecado, onde há fraqueza, onde há limitação, onde há defeito. Quais são os pecados que estão escondidos aí? Quais são as maldades que estão escondidas dentro do nosso coração? E que a gente nem sabe que tem isso tudo dentro da gente, porque a gente não para, a gente só está ligado no visível. Eu e André temos feito sim esse caminho. Eu testemunho para vocês. E não pense que é algo simples de se fazer. A gente se confrontar, principalmente com aquilo de errado que há em nós, não é algo simples, é desafiador, mas que precisa ser feito. Eu olhar para mim
e enxergar dentro de mim as minhas maldades, os pecados que eu tenho cometido, que eu nem tinha noção que era pecado, as minhas fraquezas, as minhas limitações, as minhas misérias. Ela também, a Andréia, tem que fazer uma reflexão dela, em que ela prejudica o casamento, em que eu estou prejudicando o nosso relacionamento de ser cada vez mais harmonioso, em que a gente está pecando, falhando na educação, na criação dos nossos filhos. Dói pra caramba, claro que dói você perceber que você não está cumprindo com aquilo. Mas nós precisamos, porque quando a gente traz para a luz as escuridões, os cômodos escuros que há em nossa vida, a gente vai expulsando automaticamente o diabo para longe da nossa casa, para longe do nosso casamento, para longe da vida dos nossos filhos, para longe dos nossos negócios. A gente vai empurrando ele cada vez para longe. Quanto mais a gente reza, quanto mais a gente reflete, quanto mais a gente bota Jesus dentro da nossa casa, quanto mais a gente está unido pela palavra, não deixando nada disso que eu falei. Não estou dizendo que vocês agora vão vender tudo, vão doar tudo para os outros, não vão ganhar mais dinheiro, não vão viajar, não vão fazer mais churrasco, ninguém está dizendo isso aqui. Mas comecem a mudar suas prioridades. Primeiro Deus, primeiro investir na fé, primeiro mergulhar na palavra. As outras coisas virão. E o fruto disso vai ser força e fortaleza para vencer os desafios, as doenças, os adultérios, as tentações, os fracassos. O fruto disso é a gente ser forte para vencer tudo isso que eu acabei de falar. Ser forte para dar a volta por cima e poder sustentar outros que talvez estão em situação até pior do que a nossa. Porque um casal só consegue ajudar um casal que está em destruição se ele passou esse drama de sofrimento, de dor. Casal que não sofre nada, casal que vive em berço esplêndido, não tem como ajudar o outro. Porque só consegue ajudar a levantar quem está caído, quem um dia caiu, viu que o caminho é doloroso, mas conhece o caminho, conhece o jeito para subir, aí ele consegue ajudar o outro. Que o Senhor nos dê essa graça, enquanto casais, enquanto família, de nos fortalecer a cada dia, pela palavra, pelos sacramentos, pela oração, a vencer todas as tentativas do mal de nos destruir e destruir a nossa casa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.